Ele nasceu como um veículo a combustão, depois de um tempinho recebeu um powertrain híbrido e agora é um modelo 100% elétrico. Mas por cerca de R$400 ainda vale a pena comprar um Volvo XC40? Roda a vinheta. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário. Se tiver alguma dúvida sobre o carro, pode deixar uma pergunta aí nos comentários. Ou se você quiser que a gente faça uma avaliação de algum veículo novo, seminovo ou usado, pode deixar também nos comentários que a gente vai tentar fazer essa avaliação para você. O XC40 elétrico ele faz parte de uma ofensiva da Volvo no mercado mundial, mas no mercado brasileiro principalmente, quando ela foi a primeira marca que decidiu que teria veículos 100% eletrificados aqui no mercado nacional. Quando eu falo em eletrificado, eu não falo só em elétrico, eu falo em veículos híbridos. E o que isso significa é que a partir de então, nada de carro 100% a combustão. E pensar que o nosso mercado não é um mercado 100% preparado para isso, ter um veículo elétrico desse porte é uma atitude bastante corajosa da marca. Que inclusive ela não está só apostando na produção de veículos, ela está apostando também na ampliação dos eletropostos, nas capacidades das cidades, dos principais centros para o carregamento desse tipo de veículo. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, o XC40 ele nasceu como um carro a combustão, virou híbrido, agora é elétrico, e com todas essas mudanças assim dentro do coração dele, visualmente ele quase não mudou. Na versão elétrica, a única diferença que ele tem para as outras versões é essa grade aqui, que ela é 100% fechada na versão elétrica, e no mais, tudo igual. Inclusive, esses faróis Full LED com máscara negra, a lateral do veículo é toda igual, não muda nada. Nesse veículo ele usa roda de 20 polegadas, dependendo da versão a combustão a roda era um pouco menor. Aqui ele tem esse teto em preto brilhante, aqui onde seria a tomada de carregamento dele. E vindo aqui para trás, ele tem as mesmas lanternas LED com esse efeito bumerangue e essa área central aqui mais limpa, com destaque só mesmo para o logo da Volvo. E aproveitando que a gente está aqui atrás, o porta-malas desse carro ele tem 414 litros, que é um volume muito bom. Aqui a gente não tem o espaço do step, só a mesma tomada. Ele tem um sistema de calibração de pneu, sistema de segurança, então você não precisa ter step aqui. E como ele é um carro que ele não tem um motor lá na frente, o que é interessante é que ele tem um outro compartimento lá na frente de 30 litros. Que se você precisar guardar mais alguma coisa, você tem espaço mais do que suficiente para poder usar aqui, ó. Começando aqui o test drive do XC40 elétrico, a primeira coisa que você vai ver é que ele não tem botão de partida. Ele não tem botão de partida, ele não tem freio de estacionamento. Então como é que funciona isso? Você tem que estar com a chave no bolso, a primeira coisa que você tem que fazer é pisar no freio e engatar a marcha como você faria com que o carro estivesse ligado. É dessa forma que ele funciona. Então do jeito que ele está aqui, ele está com os acessórios ligados, eu engatei a marcha, ele liga o veículo, liga o painel aqui e já está pronto para rodar. Esse XC40 Pure Electric Recharge, ele é a versão com dois motores. Um motor axial na dianteira, um motor axial na traseira, um por eixo, que geram 408 cavalos de potência e 67,3 kgfm de torque. Para você ter uma ideia do quanto é torcudo esse conjunto, ele é um torque maior do que o da picape Ram 1500 Rebel, que a gente avaliou aqui no canal, no blog. Só conferir lá no blog da Instacarro essa avaliação. Então ele é um carro que tem muita força. Como é característica de carros elétricos, o torque ele fica disponível em 100% do tempo. Então a qualquer momento que eu precisar acelerar e usar esse torque, ele está disponível para mim. Aqui um exemplo, pra você ter uma ideia, ó, é muito forte. E esse conjunto, por ser um motor elétrico, você não precisa ter marchas. Ele usa um câmbio CVT que faz uma simulação de marchas e equilibra a melhor condição de rodagem de acordo com a aceleração. Então ele não posso falar que ele é um câmbio de 7 marchas, 6 marchas, 5 marchas. Ele é um câmbio de uma marcha só, mas que ele é variável ao ponto de tornar a condução dele o mais eficiente possível.
Você tem a possibilidade de usar esse carro também em trajeto off-road, mas quando a gente fala em off-road, não dá para considerar, por exemplo, trilha. O que eu falo de off-road com ele é quando você vai pegar o carro, vai para um sítio, vai andar numa estrada de terra, às vezes tem uma condição de um pouco de lama, então ele tem uma tração inteligente para que você consiga vencer esse tipo de obstáculo sem nenhum tipo de problema. Como um carro elétrico, você pode carregar ele de duas maneiras. A maneira mais comum é carregamento em tomada mesmo, você pode fazer carregamento em tomada 220. Em 220 você faz uma carga completa, um tempo bem demorado, de 36 a 40 horas, mas dependendo do tipo de tomada que você utilize, digamos que você utilize uma tomada de carregamento rápido ou uma tomada própria para carregamento de carros elétricos. Essa carga, até 80%, pode variar desde de meia hora até 3, 4 horas. E tudo depende do que você tem de condição, do que você pode fazer para o carregamento. Você pode carregar em tomada 220, 110 você não consegue, mas mesmo se for pensar, digamos que você tenha esse carro, você vai carregar ele em casa numa tomada 220 normal. Se você usar o carro uma vez por semana, é até ok. Agora, se você for usar o carro todos os dias, você já não conseguiria. Você teria que ter uma preparação para um carregamento ideal para um carro elétrico. E a outra forma de carregamento dele é o carregamento através do sistema de freio regenerativo. Então, quando você está andando, você tem aqui do lado direito uma barra que sobe, mostrando um gráfico da sua aceleração, e quando você pisa no freio, esse gráfico ele mostra uma função descendente do quanto que você está recuperando de energia. Então, basicamente, ele tem essas duas maneiras de fazer o recarregamento. Claro, esse recarregamento através dos freios regenerativos, ele não é um carregamento tão bruto, que carregue tanta porcentagem assim. Mas, por exemplo, se você estiver andando com o carro descendo uma serra, no momento que você está andando mais com o pé no freio do que no acelerador, nesse momento você está carregando mais a bateria do que você está gastando ela. Tudo depende mesmo da condição. Já na cidade você consome mais do que você recupera. E na estrada, sendo um carro elétrico, é uma questão inversamente proporcional ao que a gente pensa de um carro a combustão. Num carro a combustão, geralmente você tem um carro mais econômico na estrada do que na cidade. Num carro elétrico, essa ideia é ao contrário. Você tem um carro mais econômico na cidade, porque você trabalha com velocidades mais baixas, consumindo menos energia do conjunto. Agora, quando você entra em estrada, que você trabalha com velocidades mais altas, que você precisa exigir mais do conjunto e gasta mais bateria, ele é mais gastão. Se for colocar no papel o quanto custa você andar com um carro elétrico desse aqui, pensando só em cidade, que é a ideia maior do que compra um carro elétrico, principalmente aqui no Brasil, você gastaria em torno de 9 centavos por quilômetro rodado. Basta você fazer faz o comparativo do quanto que você gasta com combustíveis, seja gasolina ou etanol ou propriamente diesel, o quanto você gasta para rodar 1 quilômetro, né, com o combustível que você está mais acostumado a utilizar. Isso não tem nem a menor dúvida. Com certeza a utilização com carro elétrico é muito mais barata. O custo que você tem para isso é muito mais barato. Aí você pode pensar que será que gasta muita energia? Será que é muito mais caro você abastecer um carro elétrico do que encher um tanque de combustível? Nesse caso não, como eu falei, são 9 centavos que você gasta de energia para carregar um carro elétrico, então é bem mais barato. Ainda falando em questão de carregamento do veículo, de economia, digamos que você vá sair do seu local, da sua casa, do seu trabalho, e você vai para um outro endereço. Esse carro ele vem equipado com uma central multimídia que foi desenvolvida em conjunto com o Google. Então você já tem nesse sistema pré-determinado aqui uma configuração que quando você coloca um endereço, vou colocar um exemplo de endereço aqui como o endereço da Instacarro. Quando você coloca esse endereço, ele te mostra a porcentagem de bateria que você tem hoje, você pode ver aqui, e aqui a porcentagem de bateria que você vai chegar. Se por acaso o trajeto que você tenha a fazer ele consuma mais bateria do que você tem realmente, ele vai te dar uma opção de fazer um desvio e parar num eletroposto para fazer o recarregamento para você completar o seu trajeto. Então esse é um sistema inteligente que vai permitir que você não fique de maneira alguma sem bateria
para poder cumprir sua viagem. Então, sei lá, você vai pegar o seu carro e vai fazer uma viagem para uma cidade vizinha, ou até fazer uma viagem maior. E quando você colocar aqui no Google Maps a distância, falar assim, poxa, mas eu demoro, sei lá, 2 horas nesse trajeto, está dizendo que vou demorar 4 horas, é porque você vai notar que o tanto de bateria que você tem não é o suficiente para você chegar no seu destino, e ele vai fazer um desvio para que você possa fazer o recarregamento. Esse mapa que vem aqui na central multimídia, ele também é replicado aqui no painel de instrumentos, que também é um outro ponto aqui de destaque. Ele sendo um veículo elétrico, mudou bastante coisa do conceito dele, do que era esse veículo quando ele era um veículo a combustão, quando ele era um veículo híbrido. Ele se tornou muito mais simples na sua interface. Então, esse painel de instrumentos, ele praticamente, apesar de ser digital, você não tem grandes customizações, grandes funções dele. Ou ele tem uma visão limpa, ou ele tem essa visão mostrando o mapa do trajeto que você está fazendo. Então você tem mapa aqui, ou eu posso simplesmente tirar e ficar só com uma setinha mostrando que eu tenho que continuar reto, virar à direita, etc. Ele é muito mais simples nessa concepção. Mostrando aqui também a central multimídia. Como eu falei, ela é desenvolvida com o Google, então o que é interessante disso? Eu não preciso conectar o meu celular para usar aplicativos que eu sou acostumado a usar nele. Aqui é como se eu tivesse um grande smartphone mesmo, e ele tem essa concepção de Google. Eu posso baixar aplicativos como o Waze, o Waze não. O Waze ele não utiliza porque ele já tem essa interface do Maps, mas eu posso utilizar aplicativos como o YouTube Music, eu posso usar aplicativos como o Spotify. Então eu faço login aqui na minha conta e utilizo ele normalmente. E também tem esse aplicativo que é o PlugShare. Além daquela função do Google Maps, no PlugShare eu posso procurar qual é o eletroposto mais próximo de onde eu estou. Então, mesmo que eu não tenha um trajeto definido, mas eu estou precisando carregar o meu veículo, eu coloco aqui para verificar qual que é o eletroposto mais próximo, e ele me dá aqui quais as distâncias do mais próximo, onde eu posso encontrar, qual que é o tipo de carregador. Ele me dá as opções aqui por localização. Também aqui na central multimídia eu tenho acesso à câmera 360, eu posso focar numa câmera que me interessa, como no caso aqui, essa câmera dianteira. Eu posso mudar para câmeras laterais ou mesmo para uma câmera de ré, se eu quiser visualizar alguma coisa lá atrás. Tudo isso aqui no controle dessa central. E também aqui na central, eu comentei lá atrás contigo sobre a questão de recuperação de energia. Aqui ele tem uma função que é a função One Pedal Drive, que se colocar no papel, para mim talvez seja um ponto de atenção que eu não gostei nesse carro. Esse One Pedal Drive é aquele sistema de acelerador que ele tem uma função dupla de acelerador e freio. Então, quando eu acelero, ele acelera. Quando eu tiro o pé do freio, ele freia o veículo para já automaticamente, com uma função de recuperação de energia. Qual que é o problema disso? Esse sistema ele não tem uma calibração. Alguns veículos elétricos, eles possuem uma calibração desse sistema que ele seja uma recuperação mais suave, uma recuperação média ou uma recuperação mais agressiva. Nesse sistema não, ele é uma recuperação muito agressiva. Então, enquanto a gente está andando com o veículo, quando eu acelero e eu tiro o pé do freio, essa recuperação é muito brusca, então você vai andar o tempo todo com o veículo dando umas cabeçadas. Você vai acelerar e vai frear, ele vai ficar nesse movimento, é bastante desconfortável. Até você conseguir acostumar com isso, não é uma situação agradável. Uma simulação aqui, ó, tô acelerando, vou tirar o pé do acelerador. Olha como ele freia. E olha a velocidade que eu tô em velocidade baixíssima. É bastante desconfortável essa forma de utilização. Tanto que quando eu peguei esse veículo, ele já estava com essa função desabilitada, e para mim também, com uma condição de uso mais agradável, eu também estou desabilitando aqui. E aproveitando que eu estou nessa tela, dá para falar aqui algumas funções que esse carro tem. Ele tem o Pilot Assist, que é o sistema que permite que você sete qual a velocidade máxima que você vai utilizar do veículo. Você pode selecionar a velocidade máxima da via, ele já automaticamente, ele também tem uma câmera que ele faz a leitura das placas de trânsito e te mostra qual que é a velocidade máxima da região, e você pode fazer isso manualmente também. Então eu posso programar aqui uma velocidade máxima, como por exemplo, aqui no caso 50 km por hora,
e ele vai acelerar e frear de acordo com o veículo à frente. O diferencial desse sistema, em relação a outros veículos, a outros sistemas, é que ele tem o o Pilot Assist, ele também faz o contorno de curvas, além da questão da aceleração e do freio. Então aqui, quando ele faz a leitura da faixa de rodagem, um exemplo aqui, ó, ele mantém o veículo na faixa de acordo com o que você precisar. Então você não precisa se preocupar em acelerar o veículo, em frear o veículo, em fazer a curva. A única coisa do sistema que ele pede é que de vez em quando você coloque a mão no volante para mostrar que você está no controle da situação. Vou repetir aqui de novo, ó. Tirei a mão do volante, ele está identificando a via e está fazendo o contorno das curvas automaticamente. Ele pede para colocar a mão no volante para poder mostrar que eu estou fazendo a função, e eu posso tirar aqui a mão, posso fazer ambos. Deu o sinal para colocar a mão de novo, e aqui, ó, tudo livre, ele está acelerando e freando de acordo com o veículo à frente. Aqui ele perdeu a referência da faixa, porque a faixa não existe mais nesse trecho. Aqui eu recupero a função do volante e eu continuo utilizando aqui na função. Agora ele vai ter um carro parado na frente, ele vai frear automaticamente, mantendo essa distância que foi anteriormente programada. Outras coisas que dá para falar aqui desse sistema de apoio à condução. Ele tem o sistema que te mantém na faixa, então digamos que eu não esteja com essa função habilitada. Se eu tiver, por algum motivo, mudando de faixa, ele, sem dar certo, ele vai me avisar que eu estou fazendo uma mudança de faixa, uma manobra que não está correta. Ele tem o sistema que te mostra o alerta de pontos cegos, que ele acende uma luz nos retrovisores. Como eu falei, ele tem o sistema que faz a leitura de faixas. Ele te dá uma notificação pronto para conduzir. O que é essa notificação? Se o carro da frente começar a andar e eu estiver distraído, ele vai me dar uma notificação dizendo que eu já posso andar. Então vamos testar aqui, ver se ele vai funcionar. Ó, funcionou, pronto para conduzir, sim. Eu continuo no trajeto. Enfim, são várias funções que esse carro traz que tornam ele um carro bastante completo, bastante preparado para o uso, principalmente em cidades, e principalmente focado no conforto da condução, no conforto do motorista. O que para mim talvez tenha faltado, talvez o que tenha uma questão que poderia ser um pouco melhor nesse carro, é a questão da interface simples em si. Ele tem uma interface muito simples, um visual muito simples, ele tem um visual direto de menu, ele não tem uma tela inicial. Então eu posso fazer, por exemplo, se eu não gosto desse menu, que é muito simples, eu posso fazer a conexão dele com o celular através de cabo. Então ele tem uma conexão com celulares Android e celulares Apple, e ele faz o espelhamento dessas funções exatamente da forma como a gente conhece em outros veículos. Talvez como ponto ruim é que esse espelhamento ele não existe sem cabo. Então talvez esse seja um ponto de melhoria, que nesse carro aqui não tem ainda, somente através de cabo. Falando agora da questão da dirigibilidade dele, como eu comentei, da aceleração, o quanto ele é um carro ágil, um carro esperto, gostoso de dirigir, ele também é um carro bastante confortável. Ele tem uma calibração de suspensão que mais tende à dureza do que à maciez, sim, só que ao mesmo tempo é bastante confortável. O conjunto de baterias desse carro fica aqui no assoalho, então o centro de gravidade dele, ou toda a parte de peso do veículo, está na parte de baixo, então a calibração da suspensão dele é um pouco mais dura para não tornar esse peso aqui, deixar o veículo num movimento descendente constante, numa sensação que seria mais desagradável de dirigir. Então essa calibração é para tornar a sensação de dirigir mais na sua mão, uma sensação mais semelhante ao que é da direção de um veículo normal mesmo. O que deixa esse conjunto melhor é esse sistema de direção eletroassistido. Esse sistema ele é bastante firme, ele traz bastante resposta do que você está sentindo na direção. Então tem veículos que têm a direção, quando a direção elétrica ela é muito presente, ele se torna mais anestesiado, um veículo menos na mão do que é esse caso aqui. Então você dirigi-lo é um carro que você sente
Por exemplo, se eu passar numa tartaruga, numa imperfeição de pista, qualquer seja a condição, eu sinto isso no volante. Isso é legal para saber as reações que eu preciso ter enquanto eu estou dirigindo. Então, nesse sentido, nesse aspecto, é muito boa a direção desse carro. Talvez o que poderia ser um pouquinho melhor seria o apoio lateral de banco aqui dele, que ele é um apoio curto. Se ele fosse um pouquinho mais presente, talvez fosse um pouco mais confortável para a direção, principalmente em estrada. E falando em estrada, se essa característica de suspensão mais dura ela é boa na cidade, mesmo sendo um pouquinho mais dura do que a média, em estrada posso dizer para você que é uma calibração muito próxima da ideal. Em estrada ele faz curvas como poucos carros, ele é um carro que é bastante firme e o sistema aqui de Pilot Assist ele funciona ainda melhor na estrada. Se você faz longas viagens, ou se você costuma pegar, por exemplo, aqui uma avenida grande por vários trechos sem trânsito, você pode fazer esse trajeto só se preocupando em apoiar a mão no volante para dizer que você está presente aqui, que o veículo faz todo esse caminho para você aqui com toda a segurança. Pensando em concorrentes desse modelo, o primeiro que a gente pode colocar aqui na lista é o BMW i3, que custa cerca de 50 mil reais a menos, só que ele oferece uma autonomia menor e uma menor lista de itens de série. Mas de característica de carro elétrico é praticamente a mesma coisa e tem um design que chama atenção. Por faixa de preço também, a gente tem o Mercedes GLA 200. O problema dele é que ele é um carro que não é nem mesmo híbrido, só que ele oferece um pouquinho maior de espaço interno e um porta-malas maior, e por cerca de 60 mil reais a menos. E talvez o melhor concorrente aqui, pensando num carro eletrificado, está dentro de casa mesmo, que é o Volvo XC60 T8 Plus, que é um modelo híbrido da própria marca, que oferece a mesma lista de itens de série, uma condição de rodagem melhor, maior espaço interno, maior porta-malas, pelo mesmo preço. Então, nesse caso, se você está pensando em comprar um carro eletrificado e está na dúvida, é bom você testar e se vale a pena você ter um elétrico ou um híbrido, já que o XC60 você consegue rodar mais de 1000 km com ele. Se você está pensando em comprar um carro elétrico, talvez seja difícil você conseguir um carro que reúna tantas qualidades como o XC40 elétrico, principalmente nessa versão aqui com 2 motores. É um carro que anda bem, é um carro muito bem equipado, um carro gostoso de dirigir e que tem uma autonomia excelente pensando num carro elétrico. Agora, se você vai usar ele pensando em cidade, ok, é mais do que suficiente para você usar, para você fazer seu carregamento. Agora, se você tem a intenção de usar esse carro num misto entre cidade e estrada ou mais estrada do que cidade, talvez seja melhor você pensar num veículo híbrido por enquanto. E pelo mesmo preço, como eu já falei anteriormente, temos o XC60 T8 Plus, que é uma versão híbrida desse modelo, que é tão bonito quanto, oferece um maior porte, é o mesmo preço, a mesma coisa, a mesma lista de itens de série, só que com uma possibilidade de autonomia de até 1000 km. Então pensa direitinho, se você for usar em cidade, talvez esse aqui te atenda perfeitamente. Agora, num uso misto, o XC60 híbrido talvez seja uma melhor opção para você. E aí, o que achou do XC40 elétrico? Será que ele cabe na sua garagem? Então que tal você vender o seu usado ou seminovo na Instacarro? Só na Instacarro você vende o seu usado ou seminovo com segurança e com garantia de dinheiro no bolso. Vem para Instacarro, a gente te liberta para você seguir em frente.